Uma das coisas mais comuns, que geralmente ouvimos vindo de homens é que mulher gosta, é de dinheiro, quem gosta de homem bonito é viado. Mas será mesmo? Será que na hora de dar uma chance a alguém, ou escolher o seu parceiro, as mulheres simplesmente relevam a aparência do sujeito e focam somente, ou a maior parte, nos bens materiais deles? Não, não é verdade. As mulheres não ficam com homens por conta do seu dinheiro, elas ficam com homens, porque estão inseridas num contexto desfavorável, que por milênios as privou de conseguir os seus próprios recursos. Hoje, amigos, vou dar uma breve introdução a esse tema, mas que já será suficiente para colocá-los no caminho da verdade. E que verdade é essa? Que mulheres só vão escolher o homem pelo dinheiro, se a sua existência depender disso. O que desperta o desejo genuíno nelas é o homem bonito, e não o endinheirado. Vem comigo. É de conhecimento geral que as mulheres sempre foram tratadas como cidadãs de segunda classe durante a maior parte da história da civilização. Elas começam a ganhar algum poder apenas com o surgimento do capitalismo. É no capitalismo que o Estado começa a garantir os direitos humanos e que as ideias de igualdade de gênero ganham força. Vamos dar uma conferida para saber como eram as coisas na Idade Média. E essas pessoas não sabiam nem mesmo como usar um boi para cultivar o solo. Eles arriavam o boi a um arado de madeira, amarrando com cordas finas e aravam os solos muito secos. E aí as cordas de couro constantemente cortavam a garganta do boi, impedindo o fluxo de sangue ao cérebro, causando estrangulamento. Nem isso ajudava. Pois é, e aí aqui começa um capítulo à parte dessa história, que é o papel da mulher nesse momento. Pra vocês terem uma ideia, por causa disso, dos bois ararem a terra e não ter a ferramenta correta, e eles estrangulavam, morriam, e os bois procriavam, geravam ao rebanho de bois que tinha o leite, a carne, essas coisas, os camponeses colocavam suas próprias esposas para poder arar a terra. Então tudo isso que o boi passava, eles amarravam o arado na própria esposa e eram elas que aravam a terra, porque era como se elas fossem propriedade do camponês também, e ela tivesse menos valor que o boi, que dava sustento e alimento. Então, para ela ter uma função, ela era amarrada ao arado para arar a terra. Olha o absurdo que acontecia. Mas olha só, por volta de 1050 d.C., as coisas começam a mudar. A invenção do arado pesado com rodas e aiveca, se você não sabe o que é uma aiveca, Renan, nosso editor, vai colocar aqui, hoje em dia também se usa esse nome para o arado. A associação deles com cavalos e a invenção das ferraduras causou essa tal da revolução pela Europa. A invenção da ferradura, especificamente, foi uma das maiores invenções da história da humanidade. Sem ela, estaríamos ainda comendo grama. O impacto dessa junção do arado com o cavalo e com as ferraduras para proteger as patas ali, o casco mole que os cavalos tinham, foi tão grande que as colheitas foram maiores, isso gerou menos trabalho, os camponeses conseguiram manter cada vez mais animais, com isso mais adubo, ou seja, mais solo enriquecido e mais proteína animal nas dietas. E os grandes moinhos de água passaram a fazer o que as mulheres faziam, também na trituração de grãos, e com isso, olha só, hein? Elas passaram a se arrumar, a tomar banho, a se pentear. Parece bobo ou até machista falando de certa forma, mas com isso os maridos deixaram de vê-las como animais de carga e passaram a achá-las atraentes. Qual foi o resultado disso? Em 100 anos, a população da França, por exemplo, passou de 6 milhões para 12 milhões. Muitos pais, obviamente, não podiam juntar um dote para que suas filhas tivessem um marido. Então, assim que se tornassem mocinhas, as moças solteiras arrumavam trabalho como ajudantes de cozinha ou serviçal na casa dos nobres. Tudo isso para guardar o dinheiro e fazer o próprio dote. Por terem que trabalhar para juntar alguma quantia, essas moças passavam a adolescência trabalhando e só se casavam após os 25 anos, que era considerado muito tarde para a época. Muitas mulheres eram levadas pelos pais para se juntarem ao convento, uma vez que ter filha solteirona em casa não era aceitável diante da sociedade. Mas a igreja não aceitava muito bem a moça pobre do campo, devido à sua aparência encardida pelo trabalho no sol e sua educação precária.
Algumas moças plebeias acabavam desistindo do casamento e se tornavam mulheres de vida fácil, frequentando os banhos públicos e tavernas em busca de clientes. Por causa disso, as mulheres com menos de 50 anos e saudáveis eram proibidas de alugar casas e quartos. Ao mesmo tempo, se uma moça da nobreza não se casasse, seu destino de viver em um convento era quase certo. Entenderam? Mulheres eram literalmente tratadas como animais de carga. Tinham menos valor que bois e vacas. A sua existência estava atrelada aos homens. Sem eles, elas não tinham qualquer valor. E o pior, ainda tinham sua vida dificultada pelo restante da sociedade. E ainda é assim na maior parte do mundo hoje. Os homens sempre detiveram o poder e subjugaram as mulheres de acordo com o que era mais conveniente. É óbvio que a situação também era ruim para eles, mas isso não muda o fato de que era muito pior para elas. Então, se associar a homens que podem garantir o mínimo de segurança material, não é algo apenas indispensável de se fazer, mas muito inteligente. É uma questão de sobrevivência. 55% dos casamentos no mundo ainda são arranjados. Na Índia, esse número chega a absurdos 90%. Não surpreende que, apesar de ser quase metade da população do país, elas não chegam nem a 30% da força de trabalho. No Brasil, a situação é bem melhor. Com um histórico de vários direitos e liberdades individuais conquistadas nas últimas décadas, as mulheres podem desfrutar de um alto nível de igualdade de gênero se comparado a diversos países em desenvolvimento. Porém, essas vantagens não são usufruídas de forma homogênea pelas brasileiras, visto que despontamos como o segundo país mais desigual do mundo segundo o índice Gini. Apenas uma pequena parcela da população feminina brasileira é verdadeiramente assistida pelo Estado no que concerne aos seus direitos. Os direitos estão lá no papel, mas não surtem o efeito esperado no mundo real. A verdade é essa. Agora vamos ver como é a situação nos países mais igualitários do mundo. Os países da Escandinávia há muitos anos despontam como os melhores lugares do mundo para as mulheres viverem, mas por que isso acontece? Bem, o principal motivo é o estado de bem-estar social. O estado de bem-estar social visa garantir direitos básicos a toda a sua população como saúde, segurança, educação, moradia e em todas as áreas que for possível alcançar, inclusive em questões que visam acabar com a disparidade de gênero. No Brasil nós temos um arremedo disso. A nossa Constituição garante vários desses direitos, mas na prática a conversa é outra. Mas o que importa, se um país tem ou não igualdade de gênero? Bom, isso importa porque quanto mais igualitário um país, mais chances todas as pessoas, e não só os homens, terão de poder sobreviver conseguindo os próprios recursos. Sem discriminação de gênero, é muito mais fácil para as mulheres sobreviverem sem ter que depender de ninguém, especialmente de um homem. Fora isso, nesses países geralmente, nem as pessoas, nem sua prole ficam desamparadas mediante uma eventual crise econômica, seja macro ou micro. Agora, o que igualdade de gênero e estado de bem-estar social tem a ver com tudo isso? A resposta é muito simples, amigo. Quando uma sociedade permite e encoraja que as mulheres consigam seus próprios recursos, 3 coisas acontecem. 1. O número de casamentos desaba. 2. O número de divórcios explode. 3. A taxa de natalidade despenca. E é exatamente esse o quadro que enxergamos quando olhamos para os números. Repare só nos números dos países nórdicos. Em todos eles a taxa de natalidade é baixíssima. Estão inclusive abaixo da taxa de reposição. Os governos desses países precisam fazer até propaganda para incentivar os casais a terem mais filhos. Também podemos perceber que os países nórdicos são os melhores no mundo inteiro para as mulheres trabalharem, mais igualitários e com mais oportunidades. E como é a situação no Brasil? Os números mostram que por aqui acontece exatamente a mesma coisa. Conforme as condições de vida das mulheres vai melhorando, e elas são capazes de conseguir seu próprio sustento, elas se casam menos, e têm menos filhos.
No caso da taxa de natalidade, houve uma redução de 20% na primeira década do século, e entre as mulheres mais pobres, esse número foi ainda maior, de 30%. Manda isso para o mongoloide que adora dizer que Bolsa Família cria vagabundos e estimula pobre a fazer filhos. Não esqueçam de conferir a matéria que destrói vários dos mitos sobre esse programa revolucionário na descrição. Sim, mas e daí? O que isso tem a ver com mulher gostar de dinheiro, ou não? Bom, amigos, muito simples. Eu fiz todo esse apanhado histórico, e de dados e estatísticas, para fundamentar a minha análise. Com tudo que foi mostrado anteriormente, já é possível admitir que as mulheres saíram de um lugar sem direitos, para um lugar com direitos. E à medida que elas vão ganhando direitos e oportunidades, elas vão deixando de se associar com os homens, porque isso já não é mais preciso. Acompanhe comigo. Sem direitos e oportunidades igual alto número de casamentos, baixo número de divórcios, alta taxa de natalidade. Com direitos igual baixo número de casamentos, alto número de divórcios e baixa taxa de natalidade. Agora, antes de terminar, preparem-se para a bomba nuclear. Essa vai atingir vocês com força na cabeça. Viram? Mulheres ricas estão indo atrás de esperma de homens bonitos, que elas nunca viram na vida. Elas preferem ter filhos com estranhos totalmente desconhecidos, do que com os homens de personalidade daqui. A prova definitiva de que as mulheres só vão querer o seu dinheiro se forem forçadas pelas circunstâncias a isso. No momento em que elas puderem escolher entre o dinheiro e a beleza, e não sofrer as consequências disso, elas o farão. Apesar de tudo isso demonstrado aqui, muitos homens ainda continuarão insistindo nessa falácia do dinheiro. Esse tipo de homem não consegue juntar 2 mais 2. Eles não conseguem entender que as mulheres que ficam com homens pelo dinheiro, o fazem por serem forçadas por circunstâncias desfavoráveis. Elas querem o dinheiro que está com o homem, e não o homem que está com o dinheiro. Assim que elas percebem que não precisam se submeter a um homem horrível para poder garantir o seu sustento e o da sua prole, elas se mandam. A maioria das mulheres em relacionamentos está numa situação de aceitação resignada. Elas foram forçadas pelas circunstâncias a ter que se submeter a isso. Muitos desses homens não conseguem perceber que, assim como eles, as mulheres também têm dignidade, e às vezes até mais, do que quem as critica. Mulheres não querem depender de ninguém, elas querem conseguir seu próprio sustento de maneira digna e honesta. Essas qualidades não são restritas aos homens. Para o homem, é muito doloroso aceitar essa verdade, porque eles crescem acreditando nisso. O seu ego está totalmente investido na mentira, de que beleza não importa, de que você pode compensar os seus defeitos com dinheiro e status. Que você pode gerar atração genuína através de bens materiais. Atacar essa fantasia é como atacá-los pessoalmente, é um golpe direto no seu ego, porque eles sabem que sem isso, não restará absolutamente nada para atrair alguém do sexo oposto. Dinheiro gera apenas atração negociada. A mulher estará lá pelo dinheiro, e não pela pessoa. Acabou o dinheiro?
Acabou a atração? Atração negociada não é atração. Se você consegue dormir do lado de alguém que está ali pelo seu dinheiro e não por você, ok. Aí é problema seu. Só não diga depois que não foi avisado.